Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. É com esta alegria e satisfação que estamos iniciando mais um culto do lar, a sua escola bíblica dominical. E com satisfação queremos lhe saudar com a paz do Senhor Jesus, dizer da nossa alegria, do nosso prazer de estarmos juntos em mais uma manhã de escola dominical, agradecendo a Deus por mais uma semana que se passou e por mais uma semana que se inicia e no melhor lugar, no centro da vontade de Deus, a despeito das dificuldades, das lutas, das adversidades que é comum a todo servo do Senhor. Mas temos certeza e convicção que as bênçãos de Deus repousam em continuidade sobre cada um de nós. E com alegria, nós queremos agradecer a Deus pela sua vida, pela sua participação, pela sua interação conosco, acompanhando a programação da Rede Brasil de Comunicação e, como sempre, com este encontro marcado nos domingos pela manhã, principalmente se hoje, excepcionalmente, você não pôde estar presencialmente no templo, está passando por alguma dificuldade, está enfermo, talvez no hospital, ou mesmo na sua residência, ou acompanhando alguém que esteja nesta condição, no seu ambiente de trabalho, está aí executando as suas atividades seculares, mas ao mesmo tempo também conectados conosco para juntos adorarmos a Deus e aprendermos mais da sua santa palavra. Queremos louvar ao Senhor por sua vida. E com essa gratidão, vamos fazer uma oração pedindo de que o Senhor continue ajudando, fortalecendo a cada um de nós, abençoando nossas vidas ainda mais, porque cremos no cuidado do Senhor. Curve sua cabeça e oremos juntos em nome de Jesus. Pai querido, Deus de toda a glória, queremos te louvar, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos nesta manhã de escola bíblica dominical, para te adorar, para engrandecer e exaltar o teu santo e poderoso nome. Agradecermos a Deus pelo dom da vida, pela nossa salvação, pelo nosso nome escrito no livro da vida. Continua abençoando a tua igreja, a cada um dos teus servos, ao nosso querido pastor presidente, pastor Ailton José Alves, sua família, ó Deus, aqueles que cooperam com ele, o vice-presidente da igreja, o pastor Samuel, toda a diretoria, a liderança, Senhor, da tua casa, todos os teus servos, pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, auxiliares, lideranças, Senhor, que têm cooperado neste grande trabalho. Agradecendo pela vida dos teus servos que estão conosco, tanto os que são aqui da região metropolitana, os que estão nos setores, nas filiais, os que são além das fronteiras do nosso estado e também do nosso país, Senhor, mas que conosco estão também te adorando e juntos estamos para aprendermos a tua palavra. Permanece abençoando, recebe a nossa adoração, bem como ajudando a cada um que aqui está. É o que nós estamos te pedindo e te agradecendo no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Com alegria em nosso coração, vamos seguir adorando a Deus, mas aproveitando a oportunidade, claro, você que principalmente está acompanhando através das redes sociais da nossa igreja, se você está acompanhando pelos canais do YouTube, Rede Brasil Oficial, ou pelo IEADPE Oficial, você pode estar nesse momento também compartilhando desta bênção que é o culto no lar, a sua escola dominical, encaminhando para os seus grupos familiares, grupos de trabalho, para os seus amigos, parentes, familiares, e diga a ele, o culto já iniciou, Deus tem uma palavra também ao seu coração. É uma manhã de ensino, ensinamento da palavra, e na medida em que esta mensagem está sendo explicada, o Espírito Santo vai comunicando as nossas necessidades. E seguiremos adorando a Deus neste momento. E o nosso pastor tem convidado, claro, para estar aqui mais uma vez, dirigindo esse momento dos cânticos congregacionais, presbítero, nosso irmão Jailson. Com ele já a oportunidade para estar louvando a Deus. Não fique de boca fechada, pegue sua harpa nesse momento, vamos juntos adorar ao nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus, que alegria, cumprimentamos a todos com a paz de Jesus e queremos nesta hora louvar ao Senhor, assim como nos foi oportunizado, e pedir para que todos abram suas harpas. Se você não tem, acompanhe na sua tela. É o hino de número 93, são os hinos sugeridos na nossa lição da escola dominical. Há trabalho pronto, glória a Deus. Há trabalho pronto.
fazer. Para cada crente o Mestre preparou um trabalho certo quando resgatou o trabalho a que Jesus te chama aqui. Como será feito se não for por ti? Pois Jesus a trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar em ser filho, que prazer! E só tu, ó crente, o poderás fazer. Pode ser humilde, mas se for pra Deus, Ele é contemplado lá dos altos céus, e o esforço feito não será em vão, se tiver de Cristo plena provação. Pois Jesus a trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar em ser filho, que prazer! E só tu, ó crente, o poderás fazer. Quantos há perdidos sem a salvação? Quantos que precisam de consolação? Como Cristo os ama, fá-los entender. Pois só tu, ó crente, o poderás fazer. Pois Jesus a trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar em ser filho, que prazer! E só tu, ó crente, o poderás fazer. Amém, glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor agora, amados. Hino de número 115, trabalhai e orai. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, achar
sentaste na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Amém. Glória a Deus. Como é bom louvarmos ao Senhor, agradecermos a Deus por sua fidelidade, pois Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E nós estaremos, seguindo o nosso culto, nesse momento, claro, agradecendo a Deus, porque além de estarmos em sua presença para louvar o seu nome, estaremos também aprendendo mais da sua santa e poderosa palavra. E é do conhecimento de todos que estamos durante esse trimestre tratando sobre uma essencial doutrina das Escrituras, que é denominada na teologia de eclesiologia, ou seja, a doutrina da igreja. O tema geral tem sido o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Esse é o tema geral que nós estamos analisando durante esses primeiros 3 meses de 2024. E a lição que estudaremos nesta manhã, precisamente, é a lição de número 7, cujo tema é o ministério da igreja. Está aí aparecendo na sua tela, de modo que estaremos aprendendo um pouco mais a respeito deste assunto. Usando as palavras do apóstolo Paulo, ao escrever a sua carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, o texto de ouro da nossa lição, ou o texto áureo, assim se reporta as palavras do apóstolo Paulo. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Esse é o texto áureo da lição que estudaremos nesta manhã. Já a verdade prática, que é uma espécie de resumo, do que será proposto e tratado no comentário da lição, nos lembra que os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade de seus membros. Uma lição muito enriquecedora, fundamentada em alguns objetivos, 3 objetivos para sermos mais precisos, que estão relacionados com os tópicos desta lição. O primeiro é apresentar a doutrina bíblica do ministério sacerdotal, observada na antiga aliança e praticada pelos crentes na nova aliança. Esse é o primeiro objetivo da lição. O segundo é elencar ou relacionar os cargos ministeriais instituídos na igreja primitiva. Este é o segundo objetivo. E o terceiro e último é explicar as qualificações de natureza moral e social exigidas para o exercício ministerial. Esses são os 3 objetivos principais que temos a alcançar com o comentário da lição de hoje. E para tanto, nós queremos, nesse instante, se você dispõe desta liberdade, você, dependendo do ambiente onde você estiver, estamos na presença do Senhor e assim como presencialmente no templo, em reverência à palavra do Senhor, se você dispõe desta liberdade, fique em pé nesse momento. Vamos estar lendo a leitura bíblica em classe da lição de número 7, que está fundamentada na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11 ao versículo de número 16. Você está com o exemplar da sua lição ou da sua Bíblia, você pode estar acompanhando aí, interagindo, e caso não esteja nem com um nem com o outro, está aí já na sua tela o texto em que estaremos lendo juntos a santa e poderosa palavra de Deus. Está escrito assim no texto sagrado: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos
em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Glória a Deus. Que texto maravilhoso, texto enriquecedor. E nesse momento, claro, nos resta estar agradecendo pela porção lida de sua palavra, pedindo a sua bênção em continuidade. Nós queremos lhe convidar mais uma vez a subirmos ao trono da graça, aproveitando, orando uns pelos outros, por aqueles que estão enfermos, aqueles que estão nos hospitais neste momento, ou como dissemos no início, está em sua residência, mas está acamado, precisando urgentemente de um milagre da parte do Senhor. Aproveito nesse momento para pedir as orações da igreja em benefício do presbítero, nosso irmão Romão Alves, ali, patriarca da área 8, para que Deus continue ajudando o seu servo, sua esposa e todos os seus familiares. Como também o diácono Sérgio, que coopera ali na congregação em Jardim Shoa, para que Deus continue também ajudando o seu servo. Se você tem um pedido, façamos em nome do Senhor, apresentemos a Deus neste momento, porque cremos no cuidado de Deus. Curve sua cabeça, vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, Deus de toda a glória, nós te louvamos, Senhor, e mais uma vez estamos em tua presença, por meio do teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para agradecer pela porção lida da tua santa palavra. Pedi, ó Deus, a tua bênção em continuidade sobre cada um dos teus servos que conosco estão te adorando, com o coração aberto para ouvir o ensinamento, a ministração da tua palavra. Aos que estão enfermos, Senhor, tu és poderoso para curar. Cremos que nesta manhã o Senhor pode restaurar a saúde dos seus servos. Na medida em que a mensagem é ministrada pelo teu servo, a quem temos certeza que irás usar, Senhor, para a edificação do teu povo, tu podes também curar. Tu podes curar a alma, tu podes curar o corpo, dando vitória plena em nome de Jesus. Fortalece a cada um, é o que nós estamos te pedindo e te agradecendo no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Como é bom adorar ao nome do Senhor Jesus, engrandecer o seu santo nome. Se você estava em pé, em reverência às Escrituras, à palavra, você pode tomar o seu assento e vamos seguir adorando a Deus. E como sempre temos dito e aprendido com a liderança da nossa igreja, à luz das Escrituras, de que o nosso culto racional, ele é composto por vários elementos. Perceba que nós já oramos, já entoamos louvores a Deus, já lemos a palavra e daqui a poucos instantes estaremos ouvindo a ministração. Mais um elemento, não menos importante, que estaremos acrescentando ao nosso culto racional neste momento, para que ele seja completo, é as nossas contribuições. E como é bom ser grato a Deus, em razão da sua fidelidade também no âmbito material. E como diz a Bíblia, que toda boa dádiva vem de Deus, isso significa dizer que tudo que temos, tudo vem do Senhor. O ar que respiramos, a condição física, intelectual, a porta aberta, não é? A providência diária, tudo isso provém da bondade e da misericórdia de Deus. E Ele nos pede tão pouco em relação a tanto que Ele nos tem concedido. E eu aprendi desde a minha juventude que é melhor 90% com a bênção de Deus do que 100% sem esta bênção. E, obviamente, à luz da Bíblia, quando nós ofertamos, quando nós contribuímos, devolvemos o dízimo e a oferta, nós estamos também debaixo de uma promessa, porque Deus assim o fez por mais de uma vez na sua palavra. Em Provérbios, por exemplo, capítulo 3, o versículo 9, nos mostra que quando nós priorizamos, quando nós reconhecemos de que cooperar é uma prioridade, à luz do texto, isso é reconhecido como honrar a Deus. Ele diz, honra ao Senhor com a tua fazenda e as primícias de toda a tua renda. E acrescentado a isto, o versículo seguinte, versículo de número 10, diz, e se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Significa dizer que quando nós exercemos a mordomia cristã, quando nós exercemos a mordomia do dízimo, da oferta, das finanças, submetendo-se à palavra, o Senhor abençoa ainda mais. E a nossa alegria aumenta porque pertencemos a uma igreja séria, comprometida com a palavra de Deus, cujo pastor e aqueles que lhe auxiliam têm sido instrumentos de Deus também
para a administração dos dízimos e das ofertas que são apresentadas ao Senhor. De modo que a nossa igreja é uma igreja missionária, por mais de 70 templos espalhados, não é, no nosso globo, principalmente fazendo a obra do Senhor, famílias que estão ali assistindo aqueles trabalhos, e isso só é possível através das nossas contribuições. Famílias que são atendidas no ponto de vista social, através do Projeto Samuel, por exemplo, os centros vidas espalhados em 9, aproximadamente, lugares diferentes da região metropolitana, alcançando municípios diferentes, e a obra de Deus avança também no trabalho social. E, para tanto, você pode continuar cooperando para que esse trabalho se estenda ainda mais. Por exemplo, você está sendo alcançado através deste culto, através da Rede Brasil de Comunicação, e isso também só é possível se nós seguirmos contribuindo para a obra do Senhor. E você pode estar, claro, escolhendo a melhor forma que desejar contribuir. Você pode estar acessando o site da nossa igreja, www.ieadpeplay.org.br. Você vai ver que tem a opção Quero Contribuir. Ao clicar nela, você será direcionado para uma página totalmente interativa, onde você vai selecionar uma ou mais duas ou mais formas, de contribuição, e escolher um método. Se você quiser usar o boleto bancário, se você quiser usar o cartão de crédito, tanto o PayPal como o PagSeguro, ou, se preferir, utilizar das transferências bancárias. Está aparecendo aí na sua tela, você pode tirar um print, guardar esta imagem sempre que precisar utilizar dela. Está aparecendo também o QR Code, você pode abrir a câmera do seu celular e também utilizar-se dessa ferramenta. E, se preferir, você pode continuar utilizando o Pix. Lembrando que a chave é o CNPJ da nossa igreja, 10 632 404 0001 51. Eu vou repetir, 10 632 404 0001 51. Este é o CNPJ da igreja. Lembrando que todas essas formas de contribuição, o beneficiário sempre será a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. E para você que está desempregado e está aí dizendo como eu queria também contribuir, o Senhor é poderoso para abrir portas. Você que é autônomo, comerciante, creia, o Senhor é poderoso para lhe dar prosperidade, lhe fazer ainda mais crescer em meio a esta circunstância, em meio às preocupações econômicas do nosso país. Cremos, servimos a um Deus que está acima das crises. E como sempre temos ouvido, né? No céu não há crise. E a Bíblia diz, o próprio Senhor diz, que dele é a prata e dele é o ouro. Então confie, creia, faça um propósito em seu coração e com certeza Deus vai lhe honrar. Curve sua cabeça, vamos mais uma vez subir ao trono da graça e orarmos em nome de Jesus. Pai querido, mais uma vez estamos em Tua presença, Senhor. Agradecidos também pela Tua providência, pelo Teu cuidado na vida material. Tu sabes da nossa necessidade e, em razão disso, o Senhor tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Continua abençoando a Tua igreja, que com prazer e alegria, Senhor, vão estar contribuindo para o crescimento, para a expansão do Teu trabalho, em reconhecimento da Tua soberania e da Tua grandeza. Aos que desejam contribuir, mas encontram-se desempregados, abre portas de emprego, Senhor. Tu sabes dos compromissos que os Teus servos têm para cumprir, ó Deus, aquilo que eles se comprometeram, de vitória, prosperidade. Os que são autônomos, comerciantes, Tu és poderoso também para fazê-los prosperar. Permanece abençoando a Tua igreja, é o que nós estamos Te pedindo, mas sobretudo queremos Te agradecer, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Seguiremos adorando ao nome do Senhor, enquanto contribuiremos com dízimos e ofertas para a manutenção do trabalho do Senhor. O presbítero, nosso irmão Jailson, vai estar entoando mais um cântico congregacional, preparando os nossos corações para o momento do ensinamento da palavra do Senhor. Vamos seguir adorando ao nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. 132 é o número do hino. Obreiros do Senhor. Glória a Deus. Somos obreiros do Senhor, a Mestre vamos com amor a proclamar a salvação de Cristo e o seu perdão.
pois trabalhemos por amor de Cristo nosso Salvador, que por nós sangue derramou e no Calvário expirou. A colheita vinde já, pois Jesus vos chama. Todos devem trabalhar, o Senhor proclama. Breve tudo findará, não se poderá cegar. Vinde, crentes, vinde trabalhar, o Evangelho ó pregai, a todo mundo sim chamai, e sem temor as novas dai, a bandeira levantai. Em nossas mãos Deus confiou a graça que nos enviou. As novas dai, não vacileis, que a vitória obtereis. A colheita vinde já, pois Jesus vos chama. Todos devem trabalhar, o Senhor proclama. Breve tudo findará, não se poderá cegar. Vinde, crentes, vinde trabalhar. As horas prestes passarão e nunca mais a vós virão. Se não falardes de Jesus, alguns jamais verão a luz. Ainda hoje há perdão, o mundo jaz na perdição. Oh, não desprezeis o favor do amoroso Salvador. A colheita vinde já, pois Jesus vos chama. Todos devem trabalhar, o Senhor proclama. Breve tudo findará, não se poderá cegar. Vinde, crentes, vinde trabalhar. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que maravilha adorar ao nome do Senhor Jesus, engrandecer o seu santo e poderoso nome. E, como dissemos, chegou o momento, aquele momento tão especial, onde estaremos ouvindo o ensinamento da palavra do Senhor. E você pode, como eu disse no início, ser um canal de bênção também para alcançar ainda mais vidas. Copie o link deste culto através da Rede Brasil Oficial, canal no YouTube, ou pelo IEADPE Oficial também. E encaminhe para os seus amigos. Você pode colocar uma legenda, né? Na medida que você copia, você pode estar dizendo: chegou o momento do ensinamento da palavra de Deus. E o nosso pastor tem convidado, escalado para conduzir este trabalho e trazer também o ensinamento da palavra do Senhor, o evangelista Alessandro Barreto, ele que é o secretário da Superintendência das Escolas Bíblicas Dominicais, também professor do nosso seminário, a STEADEB, e para nós é um prazer, mais uma vez, ouvir o ensinamento da palavra de Deus pelo nobre ministro. Evangelista, paz do Senhor Jesus. Amém, ministro. Muito obrigado. Deus abençoe. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. É um prazer imenso estar de volta a este culto, participando da Escola Bíblica Dominical, aqui no lar, através da Rede Brasil de Comunicação. Nós queremos, já de antemão, deixar para a meditação de todos que estão acompanhando este trabalho,
o texto de Naum, capítulo 1, versículo 7, quando o texto nos diz que o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia e conhece aqueles que nele confiam. Então, que Deus continue lhe abençoando. Desejo a você uma ótima manhã de domingo. Espero que a sua família esteja debaixo da proteção de Deus e que você também receba esta palavra. E para aqueles que ainda não servem ao Senhor, mas estão aí sempre conectados conosco, ouvindo a palavra de Deus, aconselho a você não perder a oportunidade de entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Ele é, sem sombra de dúvida, o melhor amigo que temos. Nós estamos nesta manhã escalados pelo nosso pastor presidente, o pastor Ailton José Alves, bem como também orientados pelo nosso superintendente, o pastor Nadi Jackson Saraiva, onde eu quero agradecer a ambos pela oportunidade de mais uma vez poder cooperar na obra do Senhor. É sempre uma honra, um prazer estar na Escola Bíblica Dominical. Lembrando que a Escola Bíblica Dominical, como sempre aprendemos dos nossos patriarcas, né? Os decanos da nossa igreja, os mestres da nossa igreja, que a Escola Bíblica Dominical é o maior seminário do mundo. Aqui a família é edificada, aqui a família ela cresce na graça e no conhecimento. Nunca perca a oportunidade de estar com a sua família na Escola Bíblica Dominical. Obviamente que talvez você que esteja me ouvindo, esteja em casa e por algum motivo não pôde ir à escola, você também será abençoado. Você também estará sendo alcançado pelas bênçãos de Deus. Talvez você que esteja no trabalho, que não pode ir à escola, ou você que talvez esteja aí no hospital, passando por algum processo de tratamento da sua saúde, obviamente que a bênção de Deus também lhe alcançará. Mas quando você puder, vá com a sua família à escola. A Escola Bíblica Dominical é um ambiente onde nós aprendemos a palavra do Senhor e onde a bênção de Deus é colocada sobre a nossa família já no primeiro dia da semana. Haja vista que estamos no domingo, o dia do Senhor. Para tratarmos então de forma direta o assunto da lição de hoje, dia 18 de fevereiro do ano de 2024, nós estamos estudando a lição de número 7, que tem como título O Ministério da Igreja. Está aí na sua tela, do seu televisor, do seu smartphone, do seu tablet, seja por onde você esteja acompanhando pelas redes digitais. O texto áureo dessa lição nos diz o seguinte: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Efésios capítulo 4, versículo 11. Já a verdade prática diz que os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade de seus membros. Uma lição muito importante, tratar sobre ministério, tratar sobre igreja, tratar sobre escolha para determinado trabalho na eclesia ou na igreja. A introdução da nossa lição, ela nos abre a porta para o comentário de uma forma muito majestosa. Eu quero convidar você a estar lendo conosco. Você que não tem a lição física, não se preocupe, você vai poder acompanhar conosco nesse momento. Vamos ler então a introdução da lição, que diz assim: nesta lição, veremos o ministério em suas diferentes funções e ofícios, bem como as qualificações que, biblicamente, são exigidas para o seu exercício. Primeiramente, mostraremos que, de modo bíblico, todo cristão exerce o ministério sacerdotal que o habilita a ministrar diante de Deus. Nesse sentido, não há diferença entre o membro e a liderança. Todos são sacerdotes de Deus. Por outro lado, as Escrituras mostram claramente que Deus escolheu determinadas pessoas para funções e ofícios específicos. Esses ministros, chamados por Deus, têm a função de servir a Igreja de Cristo e trabalhar para o aperfeiçoamento dos santos. Muito bem. Nós queremos fazer apenas aqui uma pequena ressalva em uma frase que tem na introdução da lição, que diz que
perfeitamente mostraremos que, de modo bíblico, todo cristão exerce o ministério sacerdotal que o habilita a ministrar diante de Deus. Aí diz assim, nesse sentido, eu quero grifar essa frase, nesse sentido não há diferença entre o membro e a liderança. Queremos fazer aqui apenas uma pequena ressalva. De fato, quando falamos sobre o sacerdócio universal, nós vamos comentar nessa lição o que é isso, mas eu quero me antecipar já de início. Nós entendemos de que o membro comum, o congregado de uma igreja, tem o mesmo acesso a Deus, tem a mesma liberdade de cultuar a Deus, de oferecer o seu próprio corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, como o apóstolo São Paulo explica aos Romanos no capítulo 12. Qualquer crente, independente da sua função, se era apenas um membro ou um congregado, ou se era um obreiro, todos, sem distinção, de fato, têm acesso à presença de Deus e, como sacerdócio universal, ele pode ministrar diante de Deus o seu próprio louvor, a sua adoração, o seu sacrifício através de um jejum. Ele tem acesso à presença de Deus. Isso é indiscutível. No entanto, precisamos dizer de que quando a lição diz nesse sentido não há diferença entre o membro e a liderança, é apenas nesse sentido de fato. É óbvio que Deus instituiu líderes, e nós vamos estudar hoje sobre o ministério quíntuplo que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele deixou exarado, escrito nas Escrituras, na sua carta que ele escreveu aos Efésios, onde ali está a lista do que, de forma didática, nós chamamos de dons ministeriais. Por que então, evangelista Alessandro, o senhor está fazendo essa ressalva já de início? Porque nós sabemos de que nos dias em que vivemos, existem muitos dos chamados desigrejados. E este grupo, que aqui vale guardada a devida vênia, fazer uma pontuação, vale dizer que eles defendem a praticamente extinção do ministério na igreja, a não necessidade do estabelecimento de uma liderança. Esta liderança é constituída por homens escolhidos por Deus, como Paulo disse, que ele deu uns para, e Paulo vai dizer o que é estes uns. Nós vamos falar sobre eles, apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Paulo deixa claro ali de que foi dado à igreja uns homens, não são todos. A Bíblia diz que quando Jesus estava no início do seu ministério, ele subiu ao monte para orar, e depois de uma noite de oração, ele desceu do monte e escolheu ou separou aqueles que ele quis. Veja que todos os seus seguidores são crentes de igual forma. Todos os seus seguidores são salvos, aqueles que professam o seu nome e o seu senhorio, o senhorio de Cristo, eu me refiro. No entanto, deste grupo, ele escolheu aqueles que ele quis, ele separou aqueles que ele quis. Então, fica de fato confirmado de que dentro dos servos de Deus, do grupo geral de discípulos de Cristo, ele, o Senhor, escolheu uns para funções específicas. Neste sentido, o membro não pode ser igual a estes que foram separados. Por isso que eu fiz questão de ressaltar essa mensagem quando diz que nesse sentido não há diferença. Em que sentido? No sentido de ter acesso a Deus como um servo do Senhor, no sentido de ser um sacerdote pessoal, como nós vamos ver que está exarado no livro de Apocalipse, capítulo 1, por exemplo, versículo 6, onde João diz, escrevendo ali aquela carta maravilhosa, aquela carta do Apocalipse, de que todo salvo, remido, lavado no sangue de Jesus, é um sacerdote real. Neste sentido, todos são iguais. No entanto, não ministerialmente falando. Existem hierarquias, nós vamos ver na lição de hoje, e, portanto, nem todos são iguais no sentido de trabalho, no sentido de ministério.
Posto isto, então, nós podemos avançar na nossa lição. Fiz questão de fazer esta pequena ressalva, porque acredito ser pertinente fazer esta observação antes de desenvolvermos qualquer tipo de pensamento na lição de hoje. Pois bem, sendo assim, nós podemos ir para o primeiro ponto da lição, que fala sobre o ministério sacerdotal de todo crente. Me acompanhe, está aí na sua tela, a equipe já da Rede Brasil providenciou essa imagem para lhe ajudar na leitura, que nos diz assim, ponto 1, o sacerdócio no Antigo Testamento. A prática do sacerdócio é bem antiga entre os hebreus. Ela saiu da esfera familiar para se tornar uma complexa prática cerimonialista. Dessa forma, a evolução do sacerdócio na Antiga Aliança é como segue. Primeiro, no princípio, quando surgiu a necessidade de se oferecer sacrifícios, os cabeças das famílias eram seus próprios sacerdotes. Eu quero fazer uma outra pontuação aqui, antes de prosseguirmos. É citado aqui o texto de Gênesis, capítulo 4, e o versículo 3. E todos nós sabemos que esse texto aqui fala daquele momento em que os filhos de Adão e Eva foram sacrificar a Deus. Ali é pontuado que Abel trouxe a sua oferta e Caim também trouxe a sua. E alguém pode dizer assim, mas na lição diz que no princípio surgiu esses sacrifícios como os principais, ou os cabeças da família. E Caim era um cabeça da família? Bom, é uma pergunta justa, e inclusive bastante interessante. E para ser bem sincero, no meu ponto de vista, esse texto de Gênesis capítulo 4, versículo 3, talvez não tenha sido a melhor referência. Mas, de fato, o que está escrito na lição é correto. Os pais eram os principais sacerdotes. E aqui o texto que segue em seguida, que é o texto de Jó, capítulo 1, versículo 5, eu penso que se adequa de forma perfeita ao pensamento do autor da lição. Amém? Acredito que isso é interessante, porque é possível que em algum momento, dentro da sala de aula, alguém, ou depois desta lição de hoje, alguém possa questionar, já que o texto diz que eram os cabeças da família e cita Caim, então alguém pode perguntar, mas não era Adão o cabeça, não é? De repente, o que o autor quis dizer foi que Caim aprendeu do cabeça, que era o seu pai, Adão. Ok? Muito bem. Dito isto, então vamos à frente. O ponto 1 nos diz ainda assim. Segundo, assim, na era dos patriarcas, encontramos o chefe, diz o texto, da família exercendo essa função. E agora sim, de forma muito precisa, Gênesis 12, 8. Terceiro, Israel como nação foi posta como sacerdote para outros povos. Êxodo 19, 6. E em quarto lugar, no Monte Sinai, o Senhor limitou a prática sacerdotal à família de Arão e à tribo de Levi, conforme o texto de Êxodo 28, 1 e Números 3, versos do 5 ao 9. Pois bem, ao ler esse texto, nós entendemos de que o autor quis frisar de que no início esse sacerdócio ou esse exercício sacerdotal foi dado aos chefes de família, depois foi dado aos patriarcas, que nós temos aqui o exemplo como, por exemplo, Abraão, e depois, extensivamente, a nação de Israel, ali onde Deus permitiu com que Israel fosse uma nação santa, um sacerdote ou um sacerdócio do Senhor. E, por fim, a Bíblia nos mostra de que no Monte Sinai o Senhor limitou a prática dos sacrifícios sacerdotais à família de Arão e a tribo de Levi. Bom, nesse momento nós podemos então dizer de que no Antigo Testamento o sacerdócio era algo específico, limitado a uma família, como nós já afunilamos, se assim podemos dizer do bom sentido, esta prática. Mas o ponto 2 do primeiro tópico da lição fala sobre uma doutrina bíblica confirmada no Novo Testamento. E eu quero convidar você também, mais uma vez, a ler conosco, quando diz assim: o Novo Testamento apresenta o sacerdócio da antiga aliança
como um tipo de Cristo, Hebreus 1:8. E diz assim, que operou o derradeiro sacrifício, ou seja, o último, sacrifício pelos pecados do povo. Assim, não mais uma família, tribo ou nação é detentora do sistema sacerdotal. Agora, a partir do Novo Testamento, obviamente, é a igreja que constitui o sacerdócio universal de todos os crentes. E aqui tem primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5, Apocalipse 5 e 10, e também isso se coaduna com Jeremias 31 e 34. Logo, se debaixo da antiga aliança o sacerdote era um ministro do culto, agora, na nova aliança, ou seja, no Novo Testamento, como sacerdotes, oferecemos o próprio corpo em sacrifício vivo. Romanos 12, 1-2. Ministramos o louvor como fruto dos nossos lábios. Hebreus capítulo 13, versículo 15. Intercedemos pelos outros. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e Hebreus capítulo 10, versos 19 e 20. Proclamamos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, conforme primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, e terminando diz, e mantemos comunhão direta com Deus, conforme 2 Coríntios 13 e 13. Bom, fica então aqui muito claro de que, assim como no Antigo Testamento havia necessidade de um sacerdote que sacrificava a Deus pelo povo, que era como que um mediador entre o povo e Deus. E os profetas eram o mediador entre Deus e o povo, não é? Através do profeta, Deus dava a mensagem e esse profeta, como um correio celestial, entregava ao povo. O sacerdote era o contrário, recebia do povo o sacrifício e apresentava a Deus como um cheiro suave, quero dizer. Então fica claro de que no Antigo Testamento havia uma intermediação do sacerdote. Já no Novo Testamento não. Nós acabamos de ler aqui na lição, onde de forma muito magistral, o autor da lição nos apresenta de que a partir de Cristo, a igreja e nesse desdobramento, cada crente recebe de Deus a oportunidade de ser esse próprio sacerdote. Que coisa maravilhosa poder saber que nós temos agora acesso livre a Deus. Nós não precisamos mais de um sacerdote que possa sacrificar um animal em nosso nome e apresentar a Deus. Por quê? Porque a Bíblia nos diz que somos agora sacerdote santo, real, como está em Apocalipse capítulo 1, verso 5 e 6 em diante. Nós podemos ir a Deus e nós podemos fazer o nosso próprio sacrifício. E esse sacrifício agora não é mais um sacrifício que venha matar um animal, o que alguns chamam de sacrifício de morte, onde o animal ele era ceifado. Paulo, pelo contrário, diz sacrifício vivo. Veja que o sacrifício de morte ou sacrifício com morte é uma coisa, e o sacrifício, quero dizer, vivo é outra coisa. E como é que eu faço o sacrifício vivo? Como está em Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2 e ali por diante. É quando eu sacrifico a minha vida em jejuns, como fazia Daniel, por exemplo. A Bíblia diz que Daniel jejuou 21 dias. Não estamos dizendo que você tem que fazer 21 dias de jejum, vai depender muito da sua estrutura física, do seu propósito, mas o sacrifício pode ser até de um dia, um sacrifício de jejum. Então isso é um tipo de sacrifício vivo. Você não precisa imolar mais nenhum animal, mas você pode imolar a sua carne. Você pode imolar os seus desejos, o seu corpo. Você pode se abster daquilo que lhe traz prazer para sacrificar, entre aspas, o seu próprio eu. O próprio Moisés fez isso, 40 dias e 40 noites no Monte Sinai. De forma muito parecida, Jesus também foi conduzido pelo Espírito Santo, diz Mateus capítulo 4, ali dos versículos 1 em diante, ao deserto para jejuar 40 dias e 40 noites. Aquilo é um tipo de sacrifício vivo.
Então, como o sacerdote no Antigo Testamento sacrificava, hoje, como salvos, podemos e devemos fazer a mesma coisa. Mas talvez você me pergunte, mas é só esse tipo de sacrifício que nós podemos fazer? Não. Como sacerdotes, nós podemos ministrar o culto ao Senhor em nossa casa, abrir a harpa cristã, louvar a Deus com a nossa família. Nós podemos ler a palavra, nós podemos ministrar a palavra, nós podemos dedicar tempo à oração. Tudo isso são serviços, entre aspas, ministeriais. Que no Antigo Testamento havia um intermediário, mas agora você pode fazer isso. Você que é crente, você que é salvo, você pode entrar no seu quarto, fechar a sua porta e conversar com Deus. Você tem acesso até a presença de Deus. Lembra que no Antigo Testamento só quem chegava no Santo dos Santos era o sumo sacerdote? Ele tinha que passar por todo um processo para poder chegar lá. Hoje você não precisa mais disso, porque o véu foi rasgado do alto a baixo na morte de Cristo. Você tem acesso à presença de Deus. Dando prosseguimento à nossa lição, nós vamos agora para o ponto 2. O ponto subtópico 3 do ponto 1 fala sobre a doutrina bíblica resgatada na Reforma Protestante. Eu não vou me deter sobre esse ponto porque é algo histórico, algo simples. Me detive mais na parte bíblica, que eu acredito que é o mais importante, não desmerecendo a parte histórica, mas o que eu quero dizer é que a parte histórica é mais simples da lição, fala sobre o resgate que a Reforma Protestante trouxe a lume do que nós falamos até agora, não é? Então, acredito que está muito simples. Mas o ponto 2 da lição, que eu acho que é o cerne do nosso conteúdo, vai falar sobre a estrutura ministerial do Novo Testamento. E aqui vamos falar sobre o ministério quíntuplo. Diz assim, o texto de Efésios 4:11 diz que Deus pôs na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E o texto diz, essa relação é descrita comumente como ministério quíntuplo da igreja. Pois bem, observe que o texto fala sobre apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E se você observar, você vai ver que nessa lista, o dedo indicador da mão, muitos teólogos utilizam essa ilustração, representa o pastor. É aquele que indica, aquele que aponta, não é? Dos 5 ministérios que aparecem aqui, todos são importantes. Nós vamos ver um pouquinho, não dá para trazer um estudo minucioso de cada um, porque caberia aqui uma lição para cada um deles, não é? Mas eu quero pontuar já de antemão de que o pastor destes ministérios aqui, ele se destaca no sentido simbólico da mão, como muitos autores comentam, como o saudoso pastor Estevão Ângelo de Souza. Para mim, uma grande referência teológica, pentecostal, brasileira, em saudosa memória. Ele faz essa ilustração da mão quando ele diz que o quarto ministério que aparece aqui, que é o pastor, é colocado no dedo indicador, e o dedo indicador é aquele que orienta. E é essa a função do pastor. Mas falando aqui, seguindo a relação que Paulo fala, o primeiro, vamos voltar aqui à lição, é o apóstolo. Olha aí, a letra A, apóstolo. Diz assim, quem eram os apóstolos, não é? Era alguém enviado em uma missão. E aí temos vários textos, como Mateus 10:2, Lucas 22:14, Atos 13:2. Alguns requisitos podem ser destacados para alguém ser apóstolo. 2 pontos. Quais são os requisitos? A lição diz assim, ter estado com o Senhor Jesus, Atos 1:21 e 22, ter sido testemunho da sua ressurreição, Atos 1:22, ter visto o Senhor, Atos 9, do 1 ao 5, e ter operado sinais e maravilhas. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo do 1 ao 5. Aí diz assim, no Novo Testamento, o apostolado pode ser visto mais como uma função do que um ofício. Bom, vamos fazer aqui também mais uma observação.
Ficou claro, então, que para ser chamado, de fato, de forma, digamos assim, específica, de apóstolo, do ponto de vista literal da palavra, foi para um grupo específico de homens. Porque eu digo homens, porque nós não encontramos no Novo Testamento a expressão apóstolas, no sentido feminino. O substantivo aqui do grego é apóstoles, não é? Masculino, a terminação masculina. Logo, não encontramos aqui espaço para o ministério pastoral feminino, não é? Bom, mas o que eu quero dizer sobre apóstolo é que, do ponto de vista restrito ou estrito da palavra, apóstolos só foram aqueles que estiveram com o Senhor. No Novo Testamento nós encontramos 14 ou 15 nomes de apóstolos, já que 12 foram escolhidos por Jesus, mais um traiu o mestre e se suicidou, que foi Judas. Para tanto foi preciso colocar um substituto, né? E ali no livro de Atos, no capítulo 1, nós vamos ver que foi colocado mais um no lugar dele, então vão para 13 apóstolos. Nós temos o apóstolo Paulo, que se apresenta na Bíblia por conta da revelação do Espírito Santo como sendo um apóstolo. Então aí já vai para 14, fora outros que nós entendemos à luz das Escrituras, como, por exemplo, o próprio Barnabé, não é? E outros mais. Então nós temos aí um pouco mais de 14, 15 nomes de apóstolos do Novo Testamento. E esses homens, eles foram de fato chamados apóstolos porque, como diz a lição, eles, em primeiro lugar, nós podemos dizer que eles tiveram a oportunidade de estar com o Senhor, viver com o Senhor, ver o Senhor, testemunhar a sua ressurreição, operar milagres e ter vivido naquele período do primeiro século. Então, de forma restrita, a palavra apóstole, ou apóstelo, melhor dizendo, corrigindo aqui, não é? Significa aquele que é enviado para uma missão. E estes homens foram enviados, escolhidos a dedo pelo Senhor. A Bíblia diz que o Senhor tinha muitos discípulos, mais de 500 discípulos, mas destes, ele escolheu 70 discípulos para serem mais próximos. Mas destes 70, ele escolheu 12 para ser os apóstolos, as colunas da igreja primitiva. Então, de forma restrita, a nomenclatura de apóstolo só foi para esses homens. Não existe mais, do ponto de vista da igreja primitiva, apóstolo. Agora, obviamente que como a expressão apóstolo significa aquele que é enviado, aquele que vai a uma missão, aquele que cumpre uma missão, é óbvio que essa palavra pode ser aplicada também no sentido de aquele que faz, por exemplo, a obra missionária. Não há nenhum erro teológico em dizer que o missionário, sobre o missionário, manifesta-se esse ministério, esse dom ministerial, porque ele está sendo alguém que é enviado por Cristo para uma missão. Então, no sentido restrito ou estrito da palavra, apóstolo ficou lá para o primeiro século, aquele grupo de homens fechados. No sentido, talvez, genérico da palavra, o sentido mais lato sensu, não é? Vamos dizer que estrito sensu ficou para o Novo Testamento. Lato sensu, algo mais amplo. Nós podemos aplicar isso aos missionários, aqueles que são enviados. Ou mais que na nossa igreja, quando eu digo nossa igreja, eu me refiro à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, né? No Brasil, de forma geral, esse termo apóstolo não é utilizado. Mas podemos dizer, como acabamos de afirmar, de que qualquer missionário que vai a um outro lugar, a um campo, ele está cumprindo uma missão apostólica. Nesse aspecto, podemos dizer que esse dom ministerial é vivo, ele está em atuação, ele está em plena execução.
Nós estamos fazendo essa diferenciação porque na lição, acredito que por conta da exiguidade de espaço, não foi colocado aqui. E eu acho que é interessante, é pertinente trazermos esta explicação. Voltando a dizer, o termo apóstolo no sentido especial e no sentido geral. No sentido especial, aqueles homens que viveram com Cristo, foram chamados por eles, experimentaram um momento, viram, testemunharam Cristo ressurreto e foram nomeados por ele. Paulo foi nomeado por Jesus. Paulo viu Jesus ressurreto. Paulo viveu no período de Jesus. Paulo conheceu a Jesus, provavelmente, não é? Então, tanto Paulo como todos os demais, de forma especial, são apóstolos. Agora, de forma geral, como eu já falei, aqueles que são enviados. Bom, podemos então avançar e ir para o ponto B, que fala sobre o ministério de profeta. Vamos ler aqui o ponto B. Diz assim: o profeta era alguém inspirado e autorizado para falar em nome de Deus. Nesse aspecto, ele era um porta-voz de Deus. No Novo Testamento, o profeta exortava e consolava, Atos 15, 32, e trazia a revelação do futuro, Atos 11, 27 a 29. Contudo, a Escritura distingue o ministério de profeta do dom de profecia. Assim, somente alguns eram chamados para ser profetas, conforme Efésios 4 e 11. Enquanto todos poderiam exercer o dom de profecia, conforme 1 Coríntios 14, versículos 5 e 31. Muito bem, então fica aqui esta explicação, mas, volto a dizer, precisamos dar um reforço, um adendo ao que foi dito. Ficou de forma muito clara de que no Antigo Testamento nós temos ali o que nós chamamos de o ofício profético, né? Os profetas que foram levantados por Deus para trazerem mensagens, mas não somente trazer mensagens de advertências, de consolação, também de repreensão, de juízo, mas foram aqueles homens que temos também os profetas da escrita, aqueles profetas que escreveram a Bíblia Sagrada. Nesse aspecto não existe mais esse profeta. A Bíblia diz que encerrou em João. João foi o último profeta do Antigo Testamento. Apesar da sua história estar no Novo Testamento, ele é o último profeta do Antigo. E talvez você pergunte, mas como assim? Alguém que está no Novo é o do Antigo? É porque a história de João começa antes de Jesus nascer, né? Então, antes de Jesus nascer, no Novo Testamento, conta a história de João, que foi o precursor do Messias. Por isso, ele é o último do Antigo, mas está a sua história no Novo. Então, do ponto de vista do profeta do Antigo Testamento, não existe mais. Agora, do ponto de vista do dom ministerial de profeta, hoje nós temos pessoas exercendo esse ministério. E a grande maioria dos estudiosos vão dizer de que esse dom de profeta é o dom espiritual concedido pelo Espírito de Deus para a proclamação da palavra de Deus. Aqui é diferente do dom de profecia. O que é o dom de profecia de Coríntios, 1 Coríntios 14? É o dom de elocução, de fala, que alguém recebe após o batismo com o Espírito Santo. Todos nós sabemos de que o batismo com o Espírito Santo, ele proporcionou essa bênção de Deus, trazendo aos crentes salvos e batizados com o Espírito Santo agora, o acesso a esses dons que nós glorificamos a Deus por eles existirem, que são os dons de elocução também. Aqueles dons, por exemplo, o dom de interpretação de línguas, o dom de variedade de línguas e o próprio dom de língua estranha, como está em Atos capítulo 10, versículo 45, 46, 44, 45, 46, que a Bíblia diz que falar em línguas é um dom, é um carisma. Então, esses dons de elocução são dons do Espírito Santo. E dentre esses dons de elocução, esses três que eu falei, nós temos aqui o dom de profecia. É alguém que recebe uma mensagem profética e entrega essa mensagem em
em uma ação do Espírito sobrenatural. Não é uma mensagem codificada, não é uma mensagem pensada, é uma mensagem divina que vem, e se a pessoa recebe essa orientação do Espírito, entrega uma mensagem em línguas estranhas, e ali há uma interpretação daquela mensagem em língua comum daquele ouvinte. Isso aqui é o dom de profecia. É o dom de profecia. Agora nós estamos falando aqui do ministério profético, que aí é diferente. Alguém pode perguntar, mas alguém pode exercer o ministério de profecia sem ter o dom ministerial? Sim. Alguém pode não ser um ministro, não ter o dom ministerial de profeta e ser batizado com o Espírito Santo. Isso aí é possível. Nós temos vários irmãos de nossa igreja e de outras que são membros da igreja, mas que são batizados com o Espírito Santo e falam em línguas, e Deus deu o dom de profecia a estes, não são a todos, a alguns, e ele entrega uma mensagem profética. Vale salientar que essa mensagem não se equipara às Escrituras. Nós não defendemos isso. Nós não defendemos que a profecia se equipare às Escrituras ou que é maior. Pelo contrário, a maior profecia é essa que está aqui. É a Bíblia Sagrada. Nós nos dirigimos pela palavra. A Bíblia é a única regra de fé e prática do cristão. Inclusive, isso está escrito na Declaração de Fé das Assembleias de Deus no Brasil. Então, ninguém venha dizer que nós, pentecostais, assembleanos, colocamos a profecia a nível de igualdade das Escrituras ou até mesmo superior. Isso é uma inverdade, isso é, inclusive, uma falta de respeito a nós pentecostais. Não é verdade. A maior e perfeita profecia é esta aqui, a Bíblia. Agora, nós cremos na contemporaneidade dos dons espirituais e dentre aqueles 9 dons de 1 Coríntios, capítulo de número 12, nós temos o dom de profecia. Agora, nós estamos falando dos dons ministeriais. Não vamos nos deter aos dons espirituais porque não é o foco da lição. Eu fiz essa saída apenas para fazer a diferenciação entre dons de profecia e dom de profeta, ou dom ministerial de profeta. Então, para concluir a minha fala, alguém pode ter o dom de profecia sem ter o dom ministerial de profeta. Agora, nós entendemos, à luz das Escrituras, que todo aquele que tem o dom ministerial de profeta, ele tem o dom também, obviamente, do Espírito Santo e, obviamente, falando sobre o dom de profecia, é algo perfeitamente compreensível. O profeta aqui, Paulo está se referindo ao homem da palavra. E há expositores que defendem de que esses dons eles são quase que gêmeos, irmãos siameses, né? Eles são colados. Há quem defenda que todo pastor, por exemplo, ele é munido pelo Espírito Santo do dom de profeta. Faz sentido. Todo pastor, todo aquele que tem um dom ministerial de pastor, é munido, por exemplo, do dom de ensino, dom de doutor ou mestre, como aparece. Faz sentido. Todo aquele que recebe o dom ministerial de pastor, ele é munido do dom do apostolado, no sentido daquele que prega, daquele que é investido para levar a mensagem a alguém em algum lugar. Isso é possível. Então, existe essa diferenciação. E eu acredito que é pertinente dizermos aqui que precisamos ter cuidado com aqueles pseudos profetas. Me permita abrir aqui mais um parêntese. Nós vivemos em um tempo de muitos influencers na internet, não é? Muitos profetas do Pix. E seria interessante aproveitarmos esse momento que a Rede Brasil nos permite estar aí na sua casa para dizer, tenha cuidado. Você tem um pastor que você pode consultá-lo, que foi revestido de um dom ministerial, de pastor, e consequentemente, como eu falei, muitos entendem, eu acho muito coerente, unidos aos outros dons, como por exemplo o dom de profeta, o dom do homem da palavra.
das Escrituras. Então você não precisa ir atrás de profetas do Pix. Tenha cuidado com alguns, me permito usar essa expressão, que aproveitam-se da ingenuidade das pessoas. Cuidado, você não precisa disso. O dom de profecia, ele existe, ele é genuíno, ele é contemporâneo, ele está atuando na igreja. Mas a maior profecia é esta aqui. Esta aqui não falha. Tanto é que no dom de profecia, Paulo diz que se julgue o profeta. Por quê? Porque o profeta pode receber, ou aquele que tem um dom de profecia, melhor dizendo, não é profeta, é o que tem um dom de profecia, porque profeta é um dom ministerial. Aquele que recebe a mensagem, ele pode entregar aquilo que Deus disse, mas acrescentar, diminuir, modificar. Aí Paulo disse, julguem. Mas aqui não. Aqui não tem como julgar. Porque aqui essa palavra ela é fiel, perfeita, íntegra. Não há necessidade de costuras, não há necessidade de atualizações, não há necessidade de modificações, porque ela é a palavra de Deus. Ela não contém e nem se torna, ela é por completo, de Gênesis a Apocalipse. Essa lição de hoje ela é muito rica, mas precisa fazer algumas costuras para de repente alguém não fazer aí, aproveitar o momento e fazer um ensino equivocado das Escrituras. Pois bem, o próximo dom ministerial que a lição fala é o dom de evangelista. É a letra C do segundo ponto aí. Isso, muito obrigado. Diz assim, evangelista é alguém cujo ministério é centrado na salvação de almas. E aí está o texto de Atos 8:5, 21 e 28. Eu preciso fazer mais um adendo aqui. Talvez você esteja dizendo, mas o evangelista Alessandro veio com esse intuito. Não é que eu vim com intuito. É porque, como eu já falei, pela exiguidade do espaço, não foi tratado de forma pormenorizada, de forma mais específica, cada dom ministerial. E eu penso que, como estamos numa escola bíblica dominical, esse é o momento para a gente costurar algumas coisas. Existem muitas pessoas confundindo o dom ministerial de evangelista com a função de evangelizador. Deixa eu olhar aqui para essa câmera porque eu quero ficar mais perto para vocês. Escute bem. Todo evangelista, todo aquele que recebeu o dom ministerial de evangelista, ele é um evangelizador. Isso é fato. Ele ganha almas. O coração dele está inflamado por ganhar almas, por pregar, por buscar almas, por livrar pessoas do inferno. Isso é fato. O evangelista, o propósito maior desse dom ministerial é fundar igrejas, implantar igrejas, pregar. Eu diria que, como eu falei já no início desse culto, alguns defendem que os dons ministeriais eles estão tão entrelaçados que em algum momento um se relaciona com o outro. E eu diria que o dom de evangelista tem muito a ver com o dom ministerial de apóstolo, no sentido de evangelismo, de ser enviado para pregar em algum lugar, não é? Eles são muito parecidos, eles estão entrelaçados, quero dizer. Então, todo ministro que recebeu o dom de evangelista, ele é, por natureza, um evangelizador. Agora, nem todo evangelizador, ou seja, nem todo aquele que é evangelista, recebeu o dom ministerial de evangelista. Por que nós estamos fazendo isso? Por que nós estamos falando isso? Porque nós temos visto na internet, por exemplo, nas redes sociais, uma confusão exagerada no sentido de evangelista e evangelizador. Alguém que prega, que vai nas ruas, que vai nos hospitais, que faz um trabalho de capelania, que é maravilhoso. Eu amo esse trabalho de capelania, acho lindíssimo.
já fiz algumas capacitações nessa área, acho que é muito bom. Então a capelania é maravilhosa, apesar de nossa igreja não usar muito esse termo, mas nós exercemos a capelania, que é a visita aos hospitais, a visita aos presídios, nas residências, nas escolas, nos estabelecimentos públicos, nas empresas privadas, tudo isso é capelania, isso aí nós exercemos. Então eu tenho visto muitas pessoas pregando nos metrôs, nas praças públicas, nas ruas e se autodenominando evangelistas. Espera aí, um minutinho só. Evangelista é um dom ministerial, dado a uns. Veja que Paulo disse no capítulo 4, verso 11, aos Efésios, que Deus deu uns para, veja que ele usou a expressão uns, não foi todos. Então não é todos. Agora, evangelizador é para todos. Jesus disse lá em Marcos 16, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ali não foi para uns, ali foi para todos. Então há uma diferença, me permita dizer isso, abissal, entre evangelista como dom ministerial e evangelizador como um cumpridor da obra do ide glorioso da grande comissão. Então, acredito que é muito bom a gente fazer essa diferenciação. Todo evangelista, ele é um evangelizador, mas nem todo evangelizador é um evangelista, porque ele depende do dom do Espírito como um revestimento de autoridade e uma escolha para o aperfeiçoamento dos santos. Eu acredito que ficou claro essa diferença, não é? Bom, concluindo aqui o último bloco, o último grupo desses 5 dons ministeriais que estão aqui na nossa lição, né? Nós temos aqui pastores e mestres. É a letra D, diz assim: pastores e mestres, o pastor possui a função de apacentar, João 21:16, enquanto o mestre o de ensinar, Romanos 12:7. Eu já disse isso e vou voltar a dizer. Há um entendimento entre muitos teólogos pentecostais, grandes expositores das Escrituras, que dizem de que o pastor e mestre são 2 dons ministeriais, mas que estão acoplados, unidos na pessoa, por exemplo, do pastor. Todo e qualquer pastor que recebeu o dom ministerial de pastor como um presente, como um acréscimo, esse dom, ele vem inserido o dom do ensino, não é? Alguém já disse que o apóstolo Paulo demonstrou isso de forma clara em sua vida. O apóstolo Paulo manifesta-se de forma claríssima esses 5 dons ministeriais. Ele foi apóstolo. Paulo, ele foi um grande profeta, porque ele foi um grande expositor da profecia, da palavra. O apóstolo Paulo foi um grande evangelista, no sentido de fundar igrejas, implantar trabalhos. Ele foi um grande pastor, ele pastoreou as igrejas de Roma, de Corinto, a igreja de Éfeso, a igreja de Tessalônica. Ele pastoreou pessoas como Timóteo, Paulo, como o próprio João Marcos, não é? E Paulo foi um grande mestre, não tem dúvida nenhuma. Então, na pessoa de Paulo, manifesta-se claramente esses 5 dons ministeriais. Por isso que alguns defendem que os dons ministeriais, eles estão unidos, entrelaçados, inseparáveis, não é? Então, por isso nós entendemos de que o pastor é alguém que foi instruído por Deus, separado por Deus para ensinar. Nós temos recebido de Deus um presente de ter aqui em Pernambuco o nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, que eu ousaria dizer que consigo enxergar nele as manifestações desses dons ministeriais de forma claríssima. Quem duvida que o nosso pastor presidente, como outros, eu não estou aqui, isso aqui não é nenhum tipo de repente, de aproveitar a oportunidade para ter algum tipo de vantagem, não é nada disso. Nós somos servos de Deus e não precisamos disso. Mas quem está aqui em Pernambuco sabe o que eu vou dizer. Quem duvidaria que o ministério apostólico de desbravar a obra, de ser enviado, não está na pessoa do nosso pastor presidente?
Quem duvidaria que ele não é um grande profeta de Deus no sentido de usar a profecia? Quem vem aqui às segundas-feiras sabe que é um curso teológico a cada segunda-feira. É um dom de profeta, de ensinar a palavra. Quem duvidaria que ele é um grande evangelista, um grande desbravador, com cruzadas evangelísticas simultaneamente acontecendo todas as semanas, exceto nos domingos e nos sábados, mas de terça a sexta-feira acontecendo essas cruzadas. Quem duvidaria que ele é um grande pastor, aconselhador e também um mestre. Então, essa lição de hoje se resume a isso. E para terminar, o ponto 2 fala sobre serviço de diácono e presbíteros. É o ponto 2 desse último subtópico, não é? Vamos ler aqui para concluir, já estamos chegando ao final da nossa lição, temos alguns minutos. Diz assim: o Novo Testamento mostra como o diaconato foi instituído. Atos 6, 1 a 7. O sentido do verbo grego diakoneo é servir e ocorre 37 vezes ao longo do Novo Testamento. Esse significado aparece em Atos 6 e 2. Da mesma forma, o substantivo grego diaconia ocorre 34 vezes no texto neotestamentário, ou seja, Novo Testamento. Ele também aparece com esse sentido de servir, em Atos 6 e 1. À luz do contexto de Atos 6, observamos que o diaconato era um serviço dedicado mais à esfera social da igreja. Por outro lado, o presbíteros, traduzido por presbíteros, ocorre 66 vezes no texto grego do Novo Testamento. Em Atos 14, 23, o termo é usado para se referir aos anciãos que presidiam as igrejas. Esse mesmo sentido é usado por Lucas em Atos 20, 17, quando Paulo se encontra com os presbíteros de Éfeso. Dessa forma, o presbítero é alguém que supervisionava, presidia ou ainda exercia alguma função pastoral. Estamos chegando ao final do nosso ensino. Veja que nós falamos sobre apóstolos, profetas. Primeiro falamos sobre sacerdote, o sacerdote universal para cada crente. Depois, de forma restrita, nós falamos sobre apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres e agora diáconos e presbíteros. Bom, existe uma diferença aqui entre diaconato e diaconia. E eu queria fazer essa diferença também. Quando nós falamos de diaconato, isso é uma questão mais didática, é o que eu estou dizendo aqui. Nós estamos nos referindo a um serviço que está ligado a um apoio aos ministros, ao ministério. O diácono, lá em Atos 6, foram homens, volto a dizer, homens. Não foi separado ali mulheres, que foram separados para servir aos ministros, apoiando o ministério da igreja. Então, estes diáconos, eles exerciam o diaconato e, ao mesmo tempo, a diaconia. As duas coisas juntas. Diaconato, porque eles foram separados para um serviço. Diaconia, o serviço em si. No entanto, hoje, qualquer crente pode exercer a diaconia. O que seria a diaconia? O serviço. Quando você vai visitar alguém, você está fazendo uma diaconia. Quando você socorre um necessitado, isso pode ser um homem, uma mulher, qualquer irmã da nossa igreja, qualquer jovem, qualquer irmão pode exercer o serviço cristão. Nós temos irmãs na nossa igreja que são dirigentes de ciclo de oração, que ensinam, que aconselham, que pregam, e pregam bem, viu? Existem muitas irmãs que têm uma boa mensagem. Elas são ensinadoras, elas são acolhedoras, aconselhadoras, elas visitam enfermos, elas vão nos hospitais, isso é o quê? Uma diaconia, é um serviço. Tudo bem, mas isso não é um diaconato, um serviço que está ligado ao ministério da igreja. Não. Na Bíblia não há espaço para diaconisas, não há espaço para pastoras, não há espaço para apóstolas no sentido nato da palavra. Não há espaço para presbíteras. Aí tu vai ver essa expressão na Bíblia. Aparece lá presbíteros, diáconos, pastores, evangelistas. Então, eu estou fazendo esse adendo aqui para dizer com muito respeito que nós amamos e entendemos aquelas pessoas que são direcionadas
a defender a bandeira do ministério pastoral feminino. Agora, isso pode ser exercido? Pode. Agora, tem respaldo histórico? Tem. Lá atrás, algumas igrejas adotaram esse método. Inclusive, precisa-se fazer uma abertura aqui, dizer que as igrejas pentecostais, não é? Talvez por a falta de homens na época, não sei. Mas existe um respaldo histórico? Talvez sim, mas existe um respaldo bíblico? Não. Você não vai ver no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento, mulheres sendo líderes do povo de Israel, por exemplo. Você não vai ver juízas, sacerdotisas, profetisas. Até para liderar o povo de Israel foram reis, 3 reis. Profetisas havia sim, porque não é um ministério, não é um ministério no sentido de cargo, não é? Mas você não vai ver no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento, mulheres. Jesus chamou mulheres para estar ao seu lado, mas nenhuma delas ele deu o título de apóstola. Paulo não escreveu para nenhuma pastora. Paulo só escreveu para pastores. Quando Jesus mandou as cartas às 7 igrejas da Ásia, ali não tem a menção de nenhuma pastora. Só tem a menção de pastores. Não tem a menção de nenhuma presbítera. Quando João escreveu, quando Paulo escreveu, quando Pedro escreveu, todos escreveram aos presbíteros, aos pastores. Então, fica aqui a nossa palavra. Isso não é uma agressão, uma falta de respeito. É apenas uma exposição bíblica. Para que fique claro de que, ministerialmente falando, presbíteros, diáconos, pastores, evangelistas, apóstolos e mestres, todos eles eram homens. O último ponto da lição, meus irmãos, nós não vamos comentar, porque o último ponto fala sobre as qualificações do ministério. E nós sabemos que as qualificações do ministério eram homens santos, piedosos, obedientes, de bom exemplo, e não cabe aqui, claro, obviamente, fazer nenhum tipo de menção. Apenas dizer que você leia a sua lição. Que Deus lhe abençoe em Cristo Jesus. Acredito que deve ter sido importante estudarmos esse assunto. Talvez para alguns não tanto, mas para a maioria acredito que foi muito útil. E nós vamos agora orar, agradecendo a Deus. Vou convidar aqui o companheiro, evangelista Jonathan Lucena, que também coopera ali na Secretaria da Superintendência das Escolas Dominicais, ajudando o pastor em várias atividades, e tem sido escalado também pelo nosso pastor para estar conosco aqui no culto. Evangelista Lucena, vamos estar orando, agradecendo a Deus por esse momento. Eu queria pedir ao companheiro que, por gentileza, agradecesse a Deus. Pois não. Vamos orar, meus irmãos. Querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus, te louvamos por tua graça, por tudo quanto o Senhor nos tem dispensado também nesta manhã, pela tua presença, pelo ensinamento da tua palavra, Senhor. Continua abençoando o teu servo, que foi o canal que tu se utilizaste, Senhor, para a nossa edificação. Permanece abençoando a cada um dos teus filhos que estiveram conosco, te adorando. Recompensa com ricas bênçãos dos céus. Te louvamos pela vida do nosso pastor presidente, também do nosso superintendente e toda a equipe ali da superintendência, Senhor. Continua ajudando, fortalecendo a cada um de nós. É o que nós estamos te pedindo e também te agradecendo no nome de Jesus. Amém. Amém. E você que está aí nos acompanhando pela Rede Brasil, continue no período da tarde, tem grandes bênçãos para você e para a família. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno e benfazejo Pai, ao Espírito Santo, as consolações e as divinas consolações do Espírito Santo estejam sobre todos nós, agora e para todo sempre. Amém e amém.